Olá pessoal, tudo bem? Eu queria passar aqui hoje só para mostrar para vocês que o imposto sobre herança vai aumentar a qualquer momento. Meu nome é Larissa Cavareto, eu sou advogada especializada em planejamento patrimonial da família e me segue aqui no canal e ative o sininho para você saber mais sobre essa questão relacionada ao planejamento patrimonial da família. Bom, então como eu estava falando para vocês, o imposto sobre herança ele vai aumentar. Essa não é uma dúvida, é uma certeza. A única dúvida que a gente tem é quando esse imposto vai aumentar. Sabe por que isso? Porque o Brasil atualmente tem um dos menores impostos sobre herança do mundo. Por mais que seja alto, a alíquota hoje é 8% e traz um impacto nas famílias quando tem que passar por um inventário. Porque não é só o imposto que é cobrado, tem os custos com advogados, custos com cartório, isso quando não é um inventário judicial, que também tem os custos ali do processo judicial em si. Então, os custos acabam chegando em 20% até 40% do patrimônio da família. Então, por mais que esse imposto seja baixo, relativamente em relação a outros países, a gente tem que pensar no custo como um todo, porque o custo ele acaba sendo bem alto e muito impactante para as famílias brasileiras. Então eu quero te dar um alerta. Aqui a gente tem o imposto em 8%, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Chile, esse imposto é muito maior, chega a 55%, 60% do valor do patrimônio. Nesses países as pessoas não deixam os bens no seu nome como pessoa física. Elas normalmente criam empresas para deixar esses bens e não ter esse risco do patrimônio ser totalmente destruído, dilapidado pelo imposto sobre herança. E aqui no Brasil a gente ainda está numa situação mais ou menos confortável. Como eu falei para vocês, a alíquota hoje é de 8% e ela é determinada pelo Senado Federal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. É uma questão que está prevista na Constituição Federal. Quem define a alíquota do imposto sobre herança. Olha só então, pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês aqui a Constituição Federal, tá bom? E aqui na Constituição Federal, o que está previsto no artigo 155? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, olha só, os estados e Distrito Federal são que instituem o imposto sobre a herança, que é esse imposto causa-mortes, que você recebe os bens através da transmissão quando uma pessoa vem a falecer. Só que olha só, o imposto previsto no inciso 1º, que é esse inciso aqui, ou seja, o imposto causa-mortes e doação, ele, olha só, quem define a alíquota, tá aqui no inciso 4, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Ou seja, quem define o máximo de valor que pode ser cobrado por esse imposto não é o Estado ou o Distrito Federal, é o Senado Federal. E hoje essa alíquota está em 8%, é o valor máximo que pode ser cobrado. Quem define a alíquota de cada Estado é o próprio Estado, tá? Então varia. No Brasil a gente tem alíquotas variando ali de 2% até 8%, a depender do Estado, tá? Mas qual que é o problema dessa questão da alíquota ser definida pelo Senado Federal? É que ela é definida por simples resolução. Eu vou mostrar aqui para vocês a resolução que define essa questão da alíquota do imposto. E resolução é muito fácil de ser mudada. Então, olha só, a resolução hoje que define essa alíquota é a resolução número 9 de 92. Estabelece, então, a alíquota máxima do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. E tá aqui, ó. A alíquota máxima do imposto que trata a linha A, inciso 1 do 155, que é aquele lá que a gente mostrou na Constituição Federal, será de 8% a partir de 1º de janeiro de 92. Ou seja, há 30 anos essa alíquota é a mesma. Ainda não foi alterada, mas qualquer crise, qualquer problema que acabe afetando a economia brasileira é motivo para se mudar essa alíquota. Hoje ainda está sendo segurado isso, mas a gente não sabe até quando. Inclusive, pode ser que amanhã mesmo isso mude. Porque, gente, resolução, diferente de lei, ela pode ser aprovada de uma hora para outra. Então, é muito fácil se aprovar uma resolução, porque é por maioria simples. O que é isso?
Maioria simples significa que basta estar presente metade dos senadores e dessa metade que 50% mais um vote a favor daquela resolução. E essas resoluções normalmente são aprovadas assim, sem muita análise, né? Acontece, não sei se vocês já assistiram alguma vez a TV Senado, mas é mais ou menos assim. Os que concordam com a resolução número tal, fiquem como estão. Então, próximo, nem se discute muito. Então, é uma forma muito simples de ser aprovada. Por isso que a gente tem que ficar atento. Existem várias propostas hoje querendo mudar essa alíquota de 8%. Tá? E isso vai acontecer. Inclusive, existe um candidato aí à presidência que já falou que se ele for eleito, ele vai aumentar o imposto sobre herança para 20% para toda pessoa que tem um patrimônio acima de 2 milhões. Ou seja, não é muito, né, gente? Hoje em dia, 2 milhões, né, com a nossa desvalorização do nosso capital, 2 milhões de reais não é uma pessoa rica, não é uma pessoa super rica. É uma pessoa que vive numa condição boa, assim, mas uma boa parte das famílias brasileiras serão afetadas, olha só, por 20%. 20% do seu patrimônio vai ser levado quando essa pessoa vier a falecer. Os seus filhos vão perder 20% do patrimônio só com imposto, fora aqueles outros custos que eu já falei para vocês. Então eu quero mostrar hoje as propostas para vocês que a gente tem e que a gente já teve de mudança dessa resolução do Senado, tá? De mudança dessa alíquota. Olha só, uma das propostas que a gente tem é essa aqui da CONFAZ. Essa proposta quer aumentar para 20% a alíquota máxima. O que a CONFAZ, gente? É o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias. Quem que faz parte da CONFAZ? Todos os secretários de Estado de Fazenda ou de Renda, né? Cada local tem um nome, ou de tributação, que fazem parte. Ou seja, são as pessoas que estão mais interessadas no aumento desse imposto, porque esse imposto, como está escrito lá na Constituição, vai para os estados. E se eles já apresentaram essa proposta, é porque eles têm sim aqui, ó, 2015 foi apresentada, ainda está ali paradinha, né, em banho-maria, mas pode sair do banho-maria em qualquer momento, tá? Então, essa proposta de mudar a resolução lá número 2 de 92 pode acontecer a qualquer momento. Uma outra proposta que a gente tem de alteração dessa resolução é do senador Cid Gomes, tá? Aqui, ó, estabelece a alíquota máxima de transmissão do imposto de transmissão causa-mortes. Olha só, quer aumentar para 16%. Olha aqui, 16%. E, gente, pensa bem, isso é muito possível de acontecer. Como eu falei, o Brasil possui um dos menores impostos sobre herança do mundo. Parece que é muito, mas comparado com outros países não é. Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Então, essa aqui é mais uma outra proposta. E, gente, eu queria mostrar uma outra coisa que aconteceu durante a pandemia. Olha só, imposto sobre fortuna e herança. Auditores sugerem 10 medidas contra a crise. Em meio à necessidade de combater os efeitos do coronavírus na economia, entidades ligadas aos auditores fiscais anunciaram na sexta-feira, isso aqui é de dezembro, né, de abril de 2020, 10 propostas tributárias emergenciais contra a crise. Ou seja, gente, qualquer problema na economia, que foi o que aconteceu com o coronavírus, né? Aqui a gente está tendo a guerra na Ucrânia ainda, que também está trazendo impactos na nossa economia, na economia do mundo inteiro. Então a gente tem que pensar nisso, gente, o quanto que está aí em risco o nosso imposto sobre herança aumentar. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês o que eles queriam fazer durante a pandemia. Uma das propostas, tá? Aqui, ó. Alteração da resolução do Senado da alíquota máxima do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação para 30%. Olha só, gente, pensa se aumentar para 30%. O impacto que isso vai ter na vida dos brasileiros e brasileiras, né? A gente trabalha a nossa vida inteira para conseguir um patrimônio, para de repente uma boa parte dele ficar com o Estado, ficar com o sistema, né? Porque 30% aqui iria ficar com o Estado. Na verdade, eles iam dividir ali um pouco para o Estado e um pouco para a União. Né? A intenção dessa proposta era gerar também lucros para a União, então não ia ficar tudo para o Estado, como é hoje. Mas isso, por sorte, não aconteceu. Né? Acabou que se segurou essa questão. Mas a gente não sabe até quando isso vai ficar assim. Tá? Isso vai acontecer. Como eu falei, tem candidato à presidência já anunciando que se ganhar
vai fazer isso. E mesmo quem não está anunciando, na hora que vem uma crise, a gente quer, né, o presidente, junto com o seu ministro da Economia, tem que criar soluções para as crises econômicas. E onde é que eles vão criar soluções? Como o candidato a presidente falou, ele vai lá pegar quem tem um patrimônio acima de 2 milhões, para não afetar os mais pobres. E aí afeta quem? A classe média. Então, se tem aí um patrimônio razoável de 1 milhão, 2 milhões ou mais, fique atento, porque você é quem tem mais chance de ter o seu patrimônio afetado, porque eles não vão acabar pegando nos mais pobres, que na crise que está acontecendo em todo o mundo, né, não é só aqui no Brasil, né, que a gente está com problemas econômicos por conta da guerra, isso afeta o mundo inteiro, o coronavírus afetou o mundo inteiro e deixou realmente os mais pobres em situação de maior vulnerabilidade. Então, o que tem sido feito, né, por grande parte dos governos no mundo é realmente criar medidas que acabam tirando de quem tem uma renda um pouco melhor, para não afetar mais ainda uma população que já foi tão afetada. Então, se você está aí nessa faixa de renda, né, acima de R$1 milhão, o seu patrimônio, fique atento, tá? Porque o pessoal da classe média é o que vai ser mais afetado por isso. Porque o pessoal da classe mais alta provavelmente já tem um planejamento sucessório que vai evitar que isso aconteça. E você que ainda não tem um planejamento sucessório, saiba que você pode fazer. Mesmo você sendo de classe média, tá? O planejamento sucessório não é só para bilionários, milionários. É para qualquer pessoa que tenha uma quantidade razoável de bens e que deseje isso, né? Que quer realmente passar todos os seus bens para os seus filhos e não quer ficar exposto a essas volatilidades da economia que acabam por realmente prejudicar ali as pessoas que são de classe média, tá? A gente sabe que a classe mais pobre também é afetada por muitas medidas econômicas, pelas crises eles são os primeiros a serem afetados, mas quando se precisa criar medidas para poder combater as crises, normalmente a classe média é bastante afetada também. E o planejamento sucessório pode ser feito por quem é de classe média, por quem não tem uma fortuna, né, tão grande. Na verdade, assim, o meu objetivo hoje, junto com o time Holding Brasil, é realmente deixar o planejamento patrimonial da família acessível para o maior número de famílias brasileiras possível. Então, é isso que a gente quer, que você tenha a possibilidade também de realizar um planejamento sucessório e evitar que seus filhos percam, né, não por culpa deles, mas por culpa do sistema, uma boa parte do patrimônio que você construiu com muito suor durante toda a sua vida. Então, preste atenção em tudo isso que eu estou falando e procure um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório para que você possa ver se é possível para a sua família fazer um planejamento, se vale a pena para a sua família fazer um planejamento e fazer com que os seus filhos não tenham esse impacto tão grande no inventário, na vida deles, tá bom? E em breve eu postarei mais vídeos. Continue aqui me seguindo no canal, ative o sininho, porque logo logo a gente vai ter mais conteúdos por aqui, tá bom? Um abraço e fica com Deus!